Bom dia, internautas, bom dia a todas as pessoas que transitam pelo blog Oráculo Lenormand em busca de mais informações, mais aprendizado, agregar uma bagagem maior de conhecimento aos seus estudos. Aqui você pode aprender coisas variadas além do que você vê por aí. As informações aqui são autênticas, né? São da minha linha de pesquisas, é tudo pessoal, individual. E você vai ter aqui a autenticidade, né? Tudo que eu mesma pesquisei, tudo que eu mesma defini com a minha linha de raciocínio, nas minhas conclusões pessoais. Mas tudo destacado de acordo com a linha simbólica, tá? Tudo evidentemente coerente com o símbolo. Então hoje eu não vou poder aparecer muito porque eu vou ter que marcar mais as cartas aqui para vocês prestarem mais atenção nos símbolos, né? Prestarem mais atenção aqui nas figuras, porque eu quero que vocês se foquem aqui, tá? Nas figuras, porque eu vou dar uma palhinha para vocês, né, que estão iniciando, que querem aprender a jogar cartas, né? Esse aqui foi um jogo elaborado, tá? Jogo não, uma metodologia de aula elaborada especialmente para aqueles que querem aprender a jogar cartas. Aqueles que ainda estão pegando o beabá, o iniciozinho. Então, é isso que eu vou passar para vocês aqui hoje. E eu vou focar muito, não nas minhas explicações assim, cara a cara, né? Hoje eu vou focar mais nas explicações fechadas nas lâminas, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Pra cá. Então, aqui é o beabá para iniciantes. Vamos focar aqui na torre e no navio. Bom, vamos para os conceitos iniciais. Eu quero que vocês se fechem aqui, tá? Vamos para os conceitos iniciais das lâminas. Então, o que é a iconografia? A iconografia é uma marca. Ela é uma marca, é um sinal que vai acentuar a expressão do significado aqui, tá? Vai acentuar a expressão do significado. Por exemplo, torre e navio. Torre e navio. O que eu posso extrair daqui? Essas cartas, elas nos trazem, a torre e o navio, elas trazem exemplos da ligação, da ligação e do intercâmbio, né, de uma com a outra, né? Mas elas não se fecham obrigatoriamente nessa relação. Elas não possuem uma relação absoluta. Por exemplo, quais são os pontos de manifestação na relação entre essas cartas, torre e navio? É o ponto de referência em alto mar, né? Aqui a torre, né? O ponto de referência em alto mar, o guia e condutor com seu farol, o refúgio nas águas revoltas, a comunicação de orientação, né? Elas não se fecham obrigatoriamente, tá? Uma na outra, mas se comunicam entre si, possuem uma interligação, né? Porque a torre, ela é o guia, o condutor, né, do navio em alto mar, não só durante as tempestades, as águas revoltas, mas também na escuridão, né, para que ele se oriente. A torre em alto mar é um ponto de referência do navio, é o ponto de referência dele. Bom, eu posso pegar também outras conjunções aqui, mas vocês prestaram bem atenção, né? Eu posso pegar também o navio com a montanha, o cavaleiro com o caminho, né? O navio com a montanha. Eu quero que vocês se fechem aqui, tá? No símbolo. Então, o navio com a montanha, ele pode simbolizar uma terra à vista, né? Algum território novo a explorar, território desconhecido. Pode representar também algum significado de atravessar fronteiras ou parar na fronteira, parada obrigatória em alto mar,
segurança máxima nas viagens, né? Porque a montanha, segundo as minhas pesquisas e meu ponto de vista pessoal, tem a ver com segurança máxima, tá? Tudo aquilo que você quer guardar as 7 chaves, segurança máxima mesmo, tem a ver com a montanha. Então, daí citei alguns exemplos aqui. E por que eu citei esses exemplos? Para vocês verem que essas cartas, elas possuem uma ligação estreita entre si. Navio, montanha, navio, torre. Um exemplo. Mas elas não se fecham obrigatoriamente em si, né? Elas não vivem, elas transitam uma no mundo da outra, né? Mas não obrigatoriamente se fecham entre si, né? O mundo, não se fecham no mundo uma da outra, embora transitem no mundo uma da outra, né? No caso, o navio. Esse é o primeiro exemplo que eu tô passando para vocês, tá? Vamos falar sobre conjunções? Vou pegar aqui cavaleiro com caminho como exemplo. Vamos lá, hoje eu quero que vocês prestem atenção no símbolo, tá? Não na minha fala direta, sim. Prestem atenção no símbolo, tá? E façam pesquisas visuais. A pesquisa visual é muito importante. O que é a vibração da primeira carta sobre a segunda? O que é? É a passagem de um fato em movimento, incorrendo alteração, tá? De seu receptor. No caso aqui, o receptor é o caminho, porque ele está recebendo a passagem de um fato, no caso o cavaleiro. Vamos supor que não fosse o cavaleiro, vamos supor que fosse a própria torre, que é uma carta parada, né? Torre com caminho, pra cá. Torre com caminho. Aqui é o receptor está aqui no caminho. Por quê? Porque ele vai receber a vibração de influência da primeira sobre ele, tá? E essa vibração da primeira sobre a segunda vai fazer uma diferença, porque a torre também é a torre de comunicação, né? A torre também é a torre de mobilização através da comunicação, do intercâmbio à distância, né? A torre também tem a ver com transmissão a cabo de sinais, tá? À distância, além da fronteira. Tem a ver com telefones, tem a ver com internet. A torre tem a ver com essas transmissões em geral. Então, muito embora ela seja estática, passiva, não saia do lugar, isso não quer dizer que ela não vai exercer uma influência sobre a segunda carta. Então, a passagem do fato aqui, a passagem do fato aqui para cá, vai fazer uma diferença. Por que vai fazer uma diferença? Porque vai incorrer na alteração do significado do seu receptor, para impulsionar essa corrente mais forte a fim de entrar no campo de definição, ou seja, atingir o objetivo, no caso, na terceira carta. Qual seria a terceira carta? Você pode fazer a soma das duas e encontrar a terceira carta. E você vai obter o resultado da definição. Ou você pode puxar mais uma carta para obter a definição. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o que está acontecendo aqui? A primeira carta está impulsionando a corrente de significados fortes, né? Para a segunda. E o campo de definição dessas conjunções vem a se manifestar na terceira carta. Na terceira carta, a gente vai ver de fato a consequência do que foi feito entre a primeira e a segunda. Na terceira que a gente vai ver a consequência. Então, na primeira carta, existe a passagem do fato. Na segunda, o receptor desse fato. E na terceira, a consequência do que foi feito entre a primeira e a segunda. Tá? Então, isso são conjunções. É o beabá das conjunções aqui para vocês pegarem. Vamos dar mais um exemplo? Deixa eu pegar aqui. A foice com a mulher.
Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu gostaria que vocês fizessem focassem bem na imagem, né? Para uma pesquisa visual. Faz muita diferença a pesquisa visual. Porque você enxerga coisas além do que você estuda, né? Então, nos aspectos de desenho, assim, da imagem da carta, existe a linhagem objetiva, né? Você vê aqui, a indução racional é extraída daqui, tá? Da pesquisa visual. E cada uma vai protagonizar uma cena, porque cada uma vai ilustrar com precisão os indícios dos fatos que estão por ocorrer, né? E aqui o consulente vai vivenciar, né? E o que o consulente vai vivenciar no momento. E o que é a carta protagonista, Cíntia? Eu vou te responder que a carta protagonista, no caso aqui a foice, que vem em primeiro, é a primeira. A carta protagonista, ela é aquela que vai trazer o significado mais forte sobre o prenúncio do fato, tá? Então as conjunções dão origem aos fatos que estão se formando. Agora vamos aos tipos de jogos, porque possuem regras. Os tipos de jogos possuem regras. Então eu vou ter 5 tipos de jogos. Deixa eu pegar uns exemplos aqui. Esse aqui é perfeito para isso. Esses 3 aqui. Olha essas 3 cartas aqui, ó. São lâminas de movimento. São 3 lâminas de movimento. 3 lâminas. Navio, sol e cavaleiro. Então, qual é a regra, Cíntia, dos tipos de jogos? Regra número 1 é a soma de eventos. Quando nós temos muitas lâminas de movimento, nós vemos essa soma de eventos acontecer. Isso é para você distinguir, tá? A posição dos jogos, a definição dos jogos que você está ali, né? Interpretando na leitura. Então, qual a definição? Existem 5 definições. 5 definições de jogos. A primeira chama-se soma de eventos. Isso acontece muito quando as pessoas abrem uma mesa real, né? Quando a gente abre uma mesa real, há uma grande soma de eventos. E quando existe essa conjunção, né, de lâminas de movimento, lâminas de atividade, também existe uma soma de eventos, né? Até porque o sol aqui, ele é adição, né? Ele aumenta, tudo que ele toca, ele aumenta, ele intensifica. Então, o que acontece aqui? O que é soma de eventos? É a soma dos fatos, né? Do volume dos eventos se acumulando. Como eu falei, isso acontece muito em mesa real, mas também quando existem essas conjunções aqui, muito fortes, né? De lâminas de movimento, de intensificação. Então, isso acontece em jogos grandes, né? De grande extensão. E a gente também tem um exemplo de conjunções de soma de eventos com sol, peixes e cavaleiro. A gente também pode ver isso lá, tá? Mas eu quero que vocês se fechem na pesquisa visual, tá? Olha, vamos agora para um exemplo de jogos de alternação, que é a segunda regra de definição. O que são jogos de alternação? Presta bem atenção nessas lâminas aqui. Elas podem alterar os fatos? Sim, elas podem. Por quê? Porque não são lâminas, tá? Não são lâminas assim de fixação. Não são lâminas de... A foice é a única lâmina de definição. As outras não, tá? Mas ela está acompanhada de 2 lâminas que não pertencem ao grupo de lâminas de definição. Mas a foice também é meio laicá, é meio ambígua, né? A foice também ela tem a ver com separar o joio do trigo, com partilhas, tem a ver com isso também. Então ela é uma lâmina, por essa razão ela também é uma lâmina de alteração, tá? Então o que acontece? O que são jogos de alternação? São aqueles jogos que se referem à alternância de eventos, né? Quando você vê uma coisa ou outra que vai acontecer, né? Algumas conjunções alternativas, a gente vê as nuvens, o navio, a lua, né? Jogos de alternação
Sabe quando você vai fazer um jogo e sai, ó, isso aqui vai acontecer, já está confirmado, né? Tá confirmado por cartas assim, de tipo caminho, né? Cavaleiro, né? O cavaleiro não é uma lâmina, por exemplo, ele não é uma lâmina assim de previsão, né? Porque aqui tem um livre-arbítrio, a pessoa pode mudar o caminho, pode mudar a escolha, pode mudar de atitude. Então, também pertence ao grupo de lâminas de alternação, tá? E essas também. Agora, a montanha, por exemplo, ela não pertence a esse núcleo porque ela é uma lâmina de definição. Qualquer coisa aqui, palavra dada, postura, é irreversível. Aqui a pessoa não volta atrás. Já com essas cartas aqui, navio, lua, a pessoa volta atrás sim. Então, elas pertencem ao grupo de lâminas, tá? De alternação de fatos e eventos dentro do jogo, dos fatos, né? Dentro do jogo. Então, quando você vê uma coisa, vai se consultar, vê uma coisa que já está ali certo para acontecer no teu caminho, e de repente aquilo não acontece, é por quê? Porque houve a ocorrência de uma dessas lâminas aqui, né? Lâminas de alternação dentro do jogo, o que significa que os fatos podem mudar, as pessoas podem mudar de ideia, de planos, né? Podem mudar de comportamento. A cegonha também está nesse rol, tá? E as coisas acabam não acontecendo. Daí você fica toda hora indo no jogo para ver por que aquilo não aconteceu, quando é que vai acontecer, porque existem ali lâminas de alternação, né? Não são as lâminas de definição, nem as lâminas de previsão certa, né? Como as lâminas do destino, as lâminas kármicas, aquele grupinho todo. Então essas lâminas aqui, elas alternam os eventos, tá? Elas podem alternar. Existem também as lâminas de posição confrontativa. É a regra número 3. Posição confrontativa. Bom, isso aqui a gente vê, vamos usar essas duas aqui como exemplo, mas a gente vê mais o urso, né? Aquela turminha toda, serpente. O que é uma posição confrontativa, Cíntia? É o que vai me falar sobre a posição de pessoas ou eventos que se confrontam com as suas expectativas de realização. Por quê? Porque existem aversões aos seus interesses ali. Existem aversões. Então, são posições confrontativas que nós percebemos no jogo, tá? Essa é a regra número 3 para você poder definir o tipo de jogo, de leitura que você está fazendo para o seu consulente. Regra número 4, esclarecimentos de confirmações. O que é isso? Geralmente, nós vemos com lâminas, aqui nós temos lâminas de definição, né? Temos aqui a foice, uma das lâminas de definição. Temos o sol, que é o sim como resposta, né? Quero que vocês se fechem aqui nas cartas, prestem atenção nas imagens, tá? Agora, o que são esclarecimentos de confirmações? São aquelas cartas que apontam os esclarecimentos sobre a ordem das questões e as suposições feitas anteriormente. Elas confirmam que já saiu no outro jogo e ainda esclarecem mais detalhes sobre os fatos. Essa é a regra número 4. Esclarecimentos, tá? Esclarecimentos de confirmação. Traz tanto o esclarecimento como a confirmação. E a regra número 5? Definição. Bom, montanha e foice são duas lâminas de definição, tá? São duas lâminas de definição. E o que são... o que eu posso entender como um jogo de definição? É aquele jogo que define, que bate o martelo, que diz mesmo se vai ser sim ou não, sem enrolação. Bom, então, são as conjunções que definem a efetivação dos acontecimentos, né? E não permitem margem de dúvidas. Não permitem margem de dúvidas. A regra número 5 são jogos de definição, porque ali só saem lâminas de definição e não permitem margem de dúvidas, tá? Vamos voltar um pouco àquela... agora usar como exemplo essas duas aqui, tá? Vamos voltar um pouco para as lâminas de confrontação.
falar um pouco sobre a técnica de identificação das leituras, né? As conjunções adversativas, por exemplo, tá? Que se tratam das conjunções de quebra de expectativas. Por exemplo, fulana perguntou se ela vai conseguir viajar, né? Aí sai, vamos supor, sol, navio e nuvens. Ela perguntou se ela vai viajar, tá? Aí sai sol, navio e nuvens. Sol, navio e nuvens. Deixa eu botar pra cá. Sol, navio e nuvens. Bom, sim, a resposta é sim. Ela vai conseguir viajar. Mas as coisas não vão sair como foram planejadas por ela, porque o evento imprevisto ali nas nuvens, tá? Que a gente pode chamar de circunstâncias externas, vão fugir ao controle dela, fazer as coisas saírem do domínio dela e se opor às realizações dela. E isso é uma quebra de expectativas da consulente, né? Então, o que está rolando aqui? O que está acontecendo aqui? É uma posição confrontativa. A coisa vai acontecer, mas aqui há uma posição confrontativa, né? Que vai alterar a ordem natural dos acontecimentos, porque se impuseram no caminho da consulente, sem serem desencadeados por ela, mas desencadeando essas circunstâncias que fogem ao seu domínio, né? Não é mais com você ali. Você já fez a sua parte de ir viajar, mas as coisas não deram certo, se alteraram, tá? Bom, foi só uma palhinha, eu vou dar uma paradinha por aqui, tá? E eu prometo que eu volto, tá? Com mais a continuação da metodologia de aula para iniciantes que querem aprender desde o comecinho Lenormand, tá?